Boa tarde a todas, todos, todes. Sejam bastante bem-vindos. Espero que estejam todos bem, na medida do possível para essa tarde, para esse momento que a gente vive. Hoje eu vou propor aqui um encontro, uma oficina de nível introdutório em iluminação cênica. Meu nome é Beatriz Nauali e eu espero que todos gostem aí dessa nossa vivência, desse nosso compartilhamento. Primeiramente, eu gostaria de frisar que essa oficina é um projeto contemplado pelo edital de chamamento público de propostas virtuais inéditas, produzido pela Prefeitura e Secretaria de Cultura e Turismo de Francisco Morato, que é a cidade em que eu resido. O meu nome é Beatriz Nauali, como eu já falei, e eu sou atriz há aproximadamente 8 anos, sou dramaturga e iluminadora. Eu sou formada técnica em arte dramática pela ETEC de Artes de São Paulo e atualmente eu curso a graduação bacharelado em artes cênicas pela Universidade Estadual de Campinas. E dentro da graduação eu entrei em contato com o campo da iluminação cênica, no laboratório do Instituto de Artes, o laboratório de iluminação. Lá eu comecei trabalhando como auxiliar técnica, né, do técnico responsável pelo laboratório, auxiliando em montagem, afinação e desmontagem de espetáculo. E depois eu comecei a fazer concepção de luz e operação de luz para alguns experimentos que aconteciam dentro do departamento. Então já tem mais ou menos aí uns 2 anos que eu estou trabalhando e pesquisando a iluminação. E aí, hoje eu proponho essa oficina. Ela vai ser bastante curta, a gente tem aí um período de 1 hora, mais ou menos, para fazer umas exposições, falar um pouquinho daquilo que eu já pesquisei, daquilo que eu tenho conhecimento, mas não, a gente não consegue aprofundar muito, assim, porque a iluminação cênica é um campo bastante amplo, bastante complexo. Então, tudo que eu vou falar aqui é mais no sentido de trazer uma curiosidade, criar um chão comum para quem quer aí e tem o interesse de seguir pesquisando, e, e é isso, certo? Como nesse contexto remoto a gente tem menos interação aqui pela plataforma, eu vou falar durante esse período de 1 hora, e aí no final eu vou abrir para perguntas, comentários. Quem tiver, quiser falar alguma coisa, tiver conhecimento de alguma coisa também, é super bem-vindo fazer aí os comentários pelo chat. E aí eu vou responder aquilo que eu tenho conhecimento, certo? Aquilo que eu não tenho, eu vou pesquisar e procurar saber. Então vamos lá. Então, certo, como o próprio nome da oficina já propõe essa questão da introdução, a gente precisa refletir o lugar da iluminação no nosso cotidiano, né? A iluminação ela tem várias aplicações. A gente vê aí a iluminação para arquitetura, para exposição, para shows, e a iluminação cênica, que é toda a iluminação voltada para aquelas linguagens artísticas que se envolvem com o conceito de cena. Então, dentro desse tipo de iluminação, desse tipo de aplicação de iluminação, a gente tem aí o teatro, a dança, o circo, a ópera, a performance, e cada uma delas tem uma especificidade. Então, quando a gente fala de iluminação cênica, ainda sendo um recorte da aplicação, ela ainda tem muita, muitas coisas envolvidas, assim. Então, sempre que a gente vai começar um pensamento sobre luz, a gente tem que saber qual o contexto e qual a aplicação dela. Hoje a gente vai falar sobre a iluminação para cena, e como eu tenho maior conhecimento na área de teatro, meus trabalhos são mais envolvidos com teatro, a maioria dos conceitos e das coisas que eu vou apresentar aqui, elas estão bastante voltadas para a área do teatro.
E aí, por que iluminação cênica? Quando a gente nesse recorte que eu separei para apresentar, eu não vou abordar tanto a questão técnica, a questão de refletores, sistemas de controle, por exemplo. Hoje eu vou falar mais do aspecto criativo, fazer uma pequena abordagem do contexto histórico, falar da iluminação como um elemento de linguagem, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o teatro é uma linguagem artística que ela é interdisciplinar ou multidisciplinar. Então, ela trabalha com vários campos do saber aí, vários outros campos artísticos que se articulam em prol de fazer uma composição para a cena. A gente tem aí as artes do corpo, as artes visuais, artes literárias, a arquitetura, as artes sonoras. E aí, todos esses campos do saber, eles se manifestam pelos conhecimentos e as habilidades de diversos profissionais. O ator, a diretora, a dramaturga, o figurinista, um sonoplasta, um cenógrafo, iluminador, uma maquiadora. Todas essas pessoas, elas se articulam e criam uma relação de composição para que a cena, cumpra o objetivo que ela quer cumprir enquanto experiência. Então, eh, quando a gente tem essa noção de que a cena não é feita por uma pessoa somente, que ela é feita por um coletivo, e um coletivo que tem inúmeras formas de trabalhar, a gente entende a iluminação como um elemento dentro de um contexto maior. Só que esse elemento ele tem autonomia e ele tem importância. Então, aqui a gente entende a iluminação como um ponto que realmente faz diferença na composição da cena. Ele não está ali, somente para ser funcional. Ele, esse elemento, ele estando em cena e compondo com os outros, ele cria significados. Ele cria, ele traz uma nova percepção e ele está ali para ajudar a estabelecer o evento, a cena teatral. Começar com um breve histórico, da iluminação, um brevíssimo histórico, né, porque todo o período de desenvolvimento das tecnologias e das descobertas que utilizam da luz, é muito amplo, assim, são várias pequenas descobertas e vários nomes envolvidos. Então, primeiramente, a gente tem lá o que se convencionou como um primeiro teatro, né, o que se convenciona como um primeiro teatro, no Ocidente, que são os teatros gregos lá, o início com os ditirambos, os coros, líricos e narrativos que eram direcionados ao culto do deus Dioniso, na Grécia. Todas essas formas de manifestação teatral que ocorriam na época, as tragédias, as comédias, elas eram encenadas, eh, ali durante o dia, né, com o uso da luz solar, que é o tipo de luz natural, dentre outras que são também luzes naturais que o homem, teve contato desde o início da sua existência. A gente tem o fogo, a luz da lua, os relâmpagos, são todas formas de manifestação de luz, natural, mas a luz solar era a que vinha como a luz primordial para se fazer a encenação. E isso perdura durante muito tempo, assim, o teatro romano também é feito, sob luz solar, com os coliseus, depois o teatro medieval, os teatros litúrgicos, que eles migram para dentro de estruturas arquitetônicas, como as igrejas, mas mesmo assim eles são feitos durante o dia, porque as igrejas elas possuíam vitrais, né, grandes vidros coloridos, ou claraboias, que são estruturas em que você consegue que a luz solar entre na parte interna, e aí, mesmo sendo feito dentro de um espaço,
você ainda fazia com a luz natural. Somente a partir do século XVI, e quando a gente fala de datas, tem algumas transições, assim, não é exatamente, eh, ai, deu 1900 deu século XVI, começou a usar vela e lâmpada a óleo, não. Tinham, encenações que eram feitas ainda à luz do dia, temos aí os exemplos da comédia dell'arte, por exemplo, que eram teatros populares medievais, e tinham teatros que você fazia, dentro de espaços com uso de velas. O o uso de velas, ele é uma tecnologia já utilizada até o final do século XVIII, mais ou menos, quando se inventa a lâmpada a óleo, e essas velas eram inicialmente feitas de cera de abelha, cera, de baleia, para depois de muito tempo começarem a fabricar as velas de parafina. E e esse uso das velas em cena, elas interferiam no modo como ocorriam as peças. Por exemplo, você tinha aí uma cena que ocorria com iluminação por vela, então tinha uma pessoa que ela ficava responsável por acender, durante a cena, as velas que se apagavam. Então tinha uma interferência direta da pessoa seria aí o técnico da luz naquela época, na cena. E fora toda a questão com incêndios, pessoas que se queimavam com a cera quente, né, da vela. E aí no final do século XVIII você tem aí a invenção da lâmpada a óleo, que teoricamente ela não muda muito o tipo de iluminação que se fazia. Eh, mas ao mesmo tempo tinha a questão da relação com custos, né. E depois do final do século XVIII, entre aí o século XVIII e o século XIX, quando se inventa a lâmpada incandescente, a gente tem também o uso da lâmpada a gás. Ela ela surge no final do século XVIII e ela muda, estruturalmente o modo como a luz está empregada na cena, no sentido de eh, trazer um maior controle. Então você não tinha mais aquela figura que interferia na cena para acender as velas que se apagavam, porque você consegue encanar o gás no teatro e aí estabelecer um sistema central, de válvulas. Então você conseguia controlar, a iluminação de fora da cena, dos bastidores. Então isso seria como se fosse um vislumbre do que seria o dimmer, atualmente. Para quem não conhece, o dimmer é um dispositivo que ele controla a intensidade da corrente elétrica que entra no refletor. Aliás, é, que entra para regular essa intensidade. Quando o dimmer está conectado na mesa de luz, a pessoa que está operando, ela consegue controlar a quantidade de luz que sai do refletor ali. Então, com esse sistema de encanamento do gás e esse sistema de válvulas que era utilizado aí no início do século XIX, você já tinha o vislumbre do que seria um dimmer, esse controlador de intensidade. Só que aí tem as contrapartidas, né, porque se você mexe com gás, você está, correndo o risco de que, se haja um vazamento, você tenha explosões. Tanto o uso da vela quanto o uso do gás provocou diversos, acidentes, aí vários teatros que pegaram fogo durante essa época, durante o uso dessas tecnologias. E depois a gente tem essa virada na chave, né, a gente diz que a chegada da eletricidade e o uso da eletricidade como um fator tecnológico para a criação de novos equipamentos, para a criação de uma nova cena, porque ela estabelece realmente essa virada. Com a chegada da eletricidade e da luz, artificial pela questão elétrica, você tem um maior controle da cena. Você consegue criar equipamentos, criar acessórios que são diretamente voltados para o pensamento da iluminação na cena.
Então é a partir do final do século XIX, com a criação da lâmpada incandescente, que você tem um pensamento mais estético da luz. Quando a gente fala desse pensamento estético, a gente quer dizer que ele está totalmente no oposto do que seria uma luz funcional, porque até então, ainda que tivessem experiências com tentar colocar cor, com tentar mudar a intensidade, você ainda tinha uma luz que ela era prioritariamente para o público enxergar, dentro de uma estrutura interna, para que aquele determinado espetáculo não ficasse no escuro. Quando você começa a pensar esteticamente e não no sentido funcional, quer dizer que você tem uma maior elaboração daquela luz na cena. Você vai entender que ela causa percepções, assim como os atores, que ela auxilia os atores, que ela auxilia a cenografia. Então ele passa a ter essa iluminação, ela passa a ter uma qualidade artística, né? Ela induz emoção, ela induz outro tipo de experiência, ela traz uma maior plasticidade para a cena. E por isso a gente diz que tem essa virada com a chegada da luz elétrica. Até o final do século XIX, até o final do século XIX, início do século XX, a maioria dos grandes teatros, tanto europeus quanto no Brasil, já tem um sistema de luz elétrica instalado. Mas é só no fim do século XIX que se inicia a fabricação de refletores e de sistemas de controle, aí as mesas de luz, a questão do dimmer, e todos esses equipamentos que são utilizados para iluminação. Essas referências, gente, elas estão numa caderneta que foi publicada pela Associação Brasileira de Iluminadores Cênicos, e ela é de 2005, tudo bem? A caderneta chama Iluminação Cênica, Fragmentos da História. Aqui a gente tem uma frase do Max Reinhardt, que é um diretor de teatro ali, precursor do movimento expressionista no teatro, que é uma determinada linguagem. E ele diz a seguinte frase: "Tenho dito que a arte de iluminar uma cena consiste em pôr luz onde queremos e tirá-la de onde não a queremos." Ou seja, aqui ele deixa explícito esse lugar da luz, como um elemento que auxilia a narrativa, que auxilia a história, que auxilia a experiência, porque a luz vai ser como um guia do olhar do público. Então, o iluminador ou o diretor que está pensando essa luz, ele vai iluminar aquilo que ele acha que precisa ser visto, que precisa ter uma maior ênfase, e vai retirar a luz daquilo que ele não quer que tenha tanta importância na cena. Isso já é um pensamento dessa questão estética da luz. A partir do momento que você não ilumina tudo, simplesmente para que aquilo seja visto, e você faz escolhas, então você já está pensando esteticamente. Mas qual que é a grande diferença da iluminação que era feita antes para a iluminação a partir da luz elétrica? Anteriormente, a maioria dos teatros, antes da luz elétrica, a gente está num teatro que usa bastante a referência do Renascimento. Então, os cenários, por exemplo, eles eram feitos com grandes telões, pintados em perspectiva. Então, a ilusão de profundidade nesse teatro, ela era dada totalmente por essa tela, que ela era colocada no fundo do palco, e aquilo era a cenografia. E a luz, ela era completamente fixa e estática para a iluminação desse telão. A mudança de cenário que a gente tinha era troca esse telão por outro telão. Então você está no palácio, tem lá o telão com um palácio desenhado. Agora eu vou mudar para uma sala comum. Aí você trocava esse telão e colocava um outro pintada com uma sala. E era essa cenografia que existia, toda baseada na questão da perspectiva do Renascimento. E o teatro que vem depois, ele é um teatro que se coloca como realista, é um movimento realismo. E aí, esse teatro ele já começa a colocar objetos tridimensionais em cena. Ele sai desse uso do telão
e ele começa a utilizar. Então a gente vai ter uma sala de jantar, então a gente vai colocar uma mesa, uma cadeira, vai colocar objetos de cena, então você já tem um caráter tridimensional na cenografia. E aí a luz ela precisa acompanhar esse desenvolvimento. Então ela para de ser uma luz estática e fixa, e uma luz funcional, para ser uma luz que vai brincar com a tridimensionalidade. Então esse é o primeiro aspecto fundamental da iluminação, é ela trazer a questão da profundidade, ela auxiliar a profundidade na cena. Então, você tem ali como é o realismo, você tem uma maior busca pela reprodução do real, do que seria a luz real. Então, o que por consequência vai brincar com a dinâmica, que é o segundo aspecto fundamental, que é, se uma cena acontece, no pôr do sol, eu vou fazer uma iluminação que ela está mais ali de acordo com o que seria um pôr do sol real. Agora eu vou fazer uma cena que é a luz do luar, então a iluminação, ela vem para tentar reproduzir o que seria a realidade, o que seria a luz de uma noite. Isso possibilita com que a luz seja mais dinâmica, porque aí se você tem troca de tempo, a luz te auxilia. Se você tem troca de espaço, a luz te auxilia. Então, ela vem para compor as atmosferas e o tempo e espaço daquela cena. Por isso, os dois aspectos fundamentais para você começar a pensar a luz esteticamente é a tridimensionalidade e a dinâmica. Esses são os iniciais, né? Depois começam a se pesquisar outras propriedades da luz que vão influenciar na cena. Aqui a gente tem, quando a gente faz essas escolhas de qual luz a gente vai usar para determinada cena, o iluminador, a pessoa que está pensando a luz, ela tem que ter ciência de que o processo de significação para o espectador, para aquela pessoa que está assistindo, ela vai passar por 2 níveis. O primeiro nível, ele é chamado de nível denotativo, que é a gente pode chamar que é o nível literal das coisas. Então, eu vou fazer, como o exemplo anterior, eu vou fazer uma iluminação, uma cena que acontece no pôr do sol, eu vou tentar colocar uma luz mais alaranjada, um uso de âmbar, uma coisa mais quente, porque isso se assemelha ao real, ao que é realidade. Então eu tô me apegando mais no nível literal daquela significação da luz. É o nível mais básico de entendimento. Mas ao mesmo tempo, após o entendimento no nível denotativo, o espectador entra num outro nível de entendimento, que é o nível conotativo, que aí já é um lugar de ampliação ou alteração desse significado. Por exemplo, eh, há há pessoas que utilizam a cor vermelha para simbolizar o amor, mas aí isso está no nível denotativo, quando o espectador vai lá assistir uma cena em que tem um casal e a luz é mais avermelhada, então no nível denotativo você entende, aquilo mais como o amor. E ao mesmo tempo isso entra no nível conotativo, porque o vermelho não necessariamente significa isso, mas ele está num lugar de convenção, que se convencionou socialmente, de que o vermelho representa o amor, a paixão. Então, o espectador, e isso é tudo muito rápido, gente. O espectador bateu o olho na cena, ele vai tentar entender o que que aquela iluminação está significando. Ah, é alguma coisa que já está próxima do aspecto real? Não. Então tem algum sentido, uma simbologia para essa iluminação. E aí ele vai entrar no nível conotativo de entendimento. Se isso não ficar muito compreensível, podem falar aí, tá? Não esqueça de comentar, mandar as perguntas aí no chat conforme forem surgindo dúvidas. Aqui a gente tem alguns aspectos mais práticos, do pensamento em luz, que é, algumas propriedades você já tem que pensar quando você vai iluminar uma cena, que é a direção dessa iluminação, de onde que esse refletor, vai iluminar. Ele vai iluminar verticalmente, ele vai estar em cima do da cena, em cima do espaço onde está acontecendo a cena, ele vai iluminar diagonalmente, ele vai iluminar horizontalmente. Isso é o pensar a direção. E pode parecer inicialmente que isso não faz muita diferença, mas faz.
se a gente fizer uma experiência, pegar qualquer objeto, colocar numa superfície lisa e pegar a lanterna do celular e ficar iluminando ela de vários lugares diferentes, você vê que a sombra naquele objeto, ela vai, se ela vai aparecer de formas diferentes. E aí se você tem um ator, isso causa de outras sensações. Cada direção cada direção de luz que você usa, ela vai trazer um nível de significado. A mesma coisa para o sentido. Você vai iluminar de cima para baixo essa cena? Ou você vai iluminar de baixo para cima? Que é o mais comum quando a gente vê, exemplos de pessoas que vão tentar contar história de terror, por exemplo, elas colocam a lanterna embaixo do rosto, porque aquilo sombreia o rosto de maneira diferente, ela cria uma atmosfera mais sombria, mais mais condizente com o que ela vai contar. Então a luz aí, nesse exemplo já muito conhecido, ela já entra como um elemento que auxilia a narrativa. Então, você vai iluminar de cima para baixo ou de baixo para cima? Você vai iluminar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Você vai iluminar de frente para trás ou de trás para frente? E também com a intensidade. Eu quero uma cena que tenha uma luz, mas tenha pouca luz, então ela tem pouca intensidade. Não, eu quero uma cena que ela tenha bastante luz, que ela seja bastante iluminada, uma coisa grandiosa. Então, eu vou botar a luz lá no 100%, tem maior intensidade. E uma das propriedades que mais é pesquisada, assim, quando se fala de iluminação, é a questão da cor, né? Só que a cor, quando a gente vai entender esse lugar da visualidade na cena, ela se manifesta, a gente tem que entender que ela se manifesta de 2 formas. A gente tem aí a cor pigmento, que é colocada na escala CMYK. CMYK é uma sigla em inglês que reúne 4 cores, o C para cian, que é ciano, o M para magenta, magenta no português também, o Y para yellow, que é o amarelo, e o K como representação do black, que é o preto. E aí a cor pigmento é toda a cor que se manifesta nos objetos sólidos. Então a cenografia, o figurino, a maquiagem, todas elas se manifestam pela cor pigmento, porque elas estão na matéria. Já a cor luz, ela está no sistema RGB, que também é uma sigla que reúne palavras em inglês, que é red para vermelho, green para verde e B para blue. E aí, quando você vai pensar em iluminação, você tem que entender que a luz, quando a cor luz vai compor com a cor pigmento, tem relações que você precisa fazer experimentações. Por exemplo, nós temos um cenário que é azul, ele é pintado de azul. Então, a matéria daquele a cor matéria, a cor pigmento daquele cenário é azul. Se você jogar uma luz vermelha, a cor luz vai incidir naquela cenografia e vai deixar ela cinza, porque ela tem o processo de reflexão, né, tem toda uma questão física, e aí ela compondo com essa cor pigmento, ela vai criar uma terceira cor, certo? Então tem que ter esse pensamento. Então, por isso, voltando à questão do coletivo, voltando à questão da articulação de vários saberes. Você, então, é iluminadora, você tem que articular com a cenógrafa, você tem que articular com o figurinista, para que um elemento dentro da cena não acabe com outro elemento da cena. E aí tem a questão das misturas. A cor pigmento, ela começa, ela, a junção de todas as cores pigmento, ela vai resultar no preto, que é o que normalmente a gente vê aí quando mistura, sei lá, tinta guache ou mistura massinha, se você amassa várias massinhas de diversas cores diferentes, ela vai resultar numa cor mais escura, chegar no preto. Já a cor luz, quando você faz combinação entre elas, vai resultar no branco. Se você mistura todas as cores, toda a gama de cor, o espectro de cor.
da cor luz, você resulta no branco. E aí dentro da cena você pode brincar com as misturas, né, se você misturar na cor luz, você misturar o vermelho, jogar uma cor vermelha em cima de um objeto e jogar uma cor azul em cima do mesmo objeto, você obtém aí uma cor mais arroxeada. Então se brinca com a mistura de cores para criar novos significados. Isso também acontece quando você tem limitação de acessórios. Por exemplo, se você não tem um filtro, uma gelatina, que é um acessório que você coloca no refletor para mudar a cor da luz, você pode brincar com misturas. Aqui são alguns dos significados que ficaram convencionados ao longo do tempo aí para as cores, como a gente tinha falado anteriormente, do vermelho para o amor, para o sangue, para o poder, é uma cor que também é usada para fogo, para força, o laranja para energia, progresso, diversão. É uma cor, tanto o laranja, o vermelho, o amarelo, eles são colocados como cores quentes, então eles trazem essa coisa mais aconchegante, né. Já as cores que a gente vê aqui embaixo, o verde, o azul e o lilás, ou o roxo, já mais puxando para o roxo, são cores frias. Então elas são cores mais que afastam mais, elas não aconchegam, né. E aí nós temos o amarelo para essa questão do otimismo, da elegância, alegria, para trazer o estado de atenção, né. O verde é bastante utilizado para a saúde, para a natureza, para a vitalidade. Então sempre que você quer usar esse tipo de conceito em cena, ou a sua cena ela tem, alguma coisa a ver com esse conceito, você puxa um pouco mais para essa cor. É lógico que quando se fala de linguagem artística, isso não é de forma nenhuma rígida, isso tem uma grande flexibilidade, na verdade, porque você pode brincar com a alteração dos significados, como a gente falou. Eu não quero usar o vermelho para amor, eu quero usar o vermelho para outra simbologia que não tem nada a ver socialmente ou que foi convencionado como vermelho. Você pode e deve usar, porque você está criando outras formas de significação dentro daquela cena. Lógico que sempre você tem que pensar que isso tem que dar de acordo com o contexto e com o objetivo que você quer, com aquele espetáculo, com o objetivo que você quer com aquela experiência, certo? A cor, a intensidade, a direção, e o sentido da iluminação, elas sempre vão estar a serviço da composição da cena. Então, eu não vou botar só vermelho só porque é bonito. Não, aquilo tem que ter alguma significação, aquilo tem que ter alguma justificativa. E aí as outras, né, o azul como o céu, o mar, é aquilo que já é senso comum, né. E o lilás como a sabedoria, a ambição, o mistério. Outra questão prática, né, quando você vai pensar a iluminação da cena, existe esse mapeamento, né, que já é um método utilizado, alguns iluminadores utilizam, outros não também, mas é legal de saber. Tem esse mapeamento do espaço. Aqui a gente está com um mapeamento de um palco italiano, que é aqueles palcos de teatro, que todo mundo conhece, né. Que é um palco mais elevado, em relação à plateia, e aí tem a plateia de um lado só, então é bastante frontal a relação entre palco e plateia. Esse espaço do palco, ele é dividido em 3 colunas, esquerda, centro e baixa, e 3 linhas na questão da relação de profundidade. Então, a linha baixa é aquela que está mais próxima da plateia, a linha central ou a linha média é aquela que está no meio do espaço cênico, e a linha alta é aquela que está mais distante da plateia, está lá próxima ao fundo do palco. Isso é bom de saber para você elaborar um mapa de luz, por exemplo. Tal cena acontece na direita alta. Então você sabe que você tem que iluminar, você vai saber onde você vai posicionar o seu equipamento para iluminar.
Você pode posicionar ele na direita alta, lá em cima dela mesmo, com uma luz a pino, que a gente vai falar, daqui a pouquinho. Ou você pode posicionar na esquerda baixa, fazer uma luz cruzada, já vai dar outro efeito. Ou você pode botar ela aqui na direita baixa e fazer uma luz frontal. Então, tem várias possibilidades. E aí, você fazendo esse mapeamento, você consegue entender de onde você vai iluminar e onde acontece a cena, que é o mais importante, né? O iluminador saber onde acontece a cena, qual é o movimento da cena, o movimento que o ator ou a atriz vai fazer em cena, né? Ele tem que estar minimamente apropriado do que vai acontecer ali naquele espaço cênico, para que ele possa fazer uma luz coerente com a cena. Aí esse mapeamento ele também envolve os níveis do palco, que ele é dividido em 3, né, tem ali do nível do palco até o nível médio, a gente chama do nível baixo, aí tem o nível médio e o nível alto. Normalmente esse nível alto ele é utilizado mais para questão de cenografia, cenografias grandes, né, que acabam tomando aí toda a altura do palco. O nível médio é o que utiliza mais para a questão dos atores quando eles estão em pé, e tem o nível baixo que também é utilizado, ele é bastante utilizado em dança, né, porque tem bastante performances de dança que os intérpretes utilizam ali a movimentação mais próxima ao chão. Então também tem a questão do nível baixo. Aqui, gente, a gente já entra num lugar mais de efeito, né? Quando eu coloco como tipos de luz, são tipos de efeitos causados pela luz. E aqui a gente vai abordar os mais comuns, que são aqueles que normalmente quando um técnico, um iluminador vai fazer ou vai ver um espetáculo, são aqueles que recorrentemente mais aparecem. Não é uma regra, assim, o meu espetáculo tem que ter todos os tipos de luz. Não, cada espetáculo vai entender a sua lógica ali, o que quer passar, e vai mexer com efeitos. Pode até criar efeitos novos. São muitos, né? Aqui a gente vai falar só os mais básicos. O primeiro é, é a luz geral, né? Que normalmente é a luz que banha ali toda a frontalidade da cena. É uma luz frontal. Então você tem um objeto, uma cenografia ou um ator que é iluminado pela frente. Se você utiliza somente a luz geral, aquilo vai dar um efeito mais chapado, como se fosse uma tela mesmo, que eram as iluminações utilizadas naqueles tipos de teatro que não tinham a luz dinâmica e tridimensional, que era uma luz que incide frontalmente e, e basicamente para iluminar, para iluminar num aspecto mais funcional. Aí, se você tem uma luz frontal, com certeza você tem um efeito de iluminação traseira, que é chamada de contraluz, que é a luz que vem de trás, né? Essa luz, se ela é usada isoladamente, ela cria meio que uma silhueta. Você vai ver mais a silhueta da pessoa que está em cena do que as feições, por exemplo, o figurino que ela está usando. É um efeito mais para ver o sombreamento do contorno daquela pessoa ou daquela cenografia. Se você utiliza a luz geral e o contraluz em conjunto, você cria esse efeito de tridimensionalidade, porque você já está trazendo um aspecto mais realista para aquela cena, porque a luz vai incidir de uma forma que a gente está acostumado a ver. A luz solar, por exemplo, ela incide de diversos ângulos diferentes, né? E ela é bastante forte. Então a gente só consegue ter esse olhar da profundidade de objetos, da profundidade da, das pessoas em cena, porque essa luz ela está incidindo de vários lugares diferentes. No caso aí, frontalmente e traseiramente. Um outro efeito que é bastante comum é o foco. Aqui a gente ilustrou como ele sendo análogo a um ponto, ou seja, é um
recorte feito com iluminação, e aí ele está em forma circular, mas hoje nós temos equipamentos que conseguem fazer esse foco em outras formas, em outras formas. Você pode fazer um foco triangular, você pode fazer um foco retangular, um foco quadrado, da forma que você quiser fazer esse recorte de luz, você consegue. Hoje a gente já tem equipamentos que conseguem fazer esse recorte mais preciso. Mas para ficar ilustrativo, o foco é esse recorte no espaço, que ele quer iluminar apenas um elemento, ou apenas um conjunto pequeno de elementos, né. Ele não quer iluminar uma totalidade, ele quer dar ênfase a alguma coisa que está acontecendo no espaço. Esse foco aí, ele não precisa necessariamente acontecer da forma como está ilustrada, que é um foco duro, né, um foco que ele tem as bordas dele são delimitadas. Aqui começa o foco e aqui termina o foco, para fora termina o foco. Tem equipamentos que conseguem dar uma borrada nessa borda. Então, ela, conforme vai chegando na borda do foco, ele vai ficando mais apagadinho até chegar na parte que está escura. Aí, o corredor, ele já é outro tipo de recorte, que é análogo a uma reta. Ou seja, o corredor, ele sempre vai pegar iluminar de um ponto a outro. Eu quero iluminar da direita para a esquerda, mas só uma faixa, não quero iluminar o palco todo. Então eu vou iluminar em corredor. Eu quero iluminar aqui da esquerda baixa até a esquerda alta, só que eu só quero essa parte do palco. Então é um corredor. É sempre análogo a uma reta e ela vai de um ponto a outro, é diferente do foco que ilumina apenas um ponto, certo? Assim como o foco também aí na ilustração, ele está bastante, eh, o contorno dele está bastante definido, mas, eh, os equipamentos que a gente tem hoje em dia também conseguem borrar essa borda, ela não precisa ficar dura desse jeito. Tanto o foco quanto o corredor, eles são delimitadores de espaço, são efeitos que permitem um recorte, quando você não quer iluminar uma totalidade, uma cena inteira. Aqui é um efeito de foco, né, que é a luz a pino, ou seja, é aquela iluminação que ela está diretamente em cima do objeto ou em cima da pessoa que está em cena. A gente coloca aí como a luz que está num ângulo de 90 graus em relação à vara onde ela está pendurada, lá no teto do da arquitetura cênica, né. Então é uma iluminação diretamente superior. E aí, você vai mudando a angulação, é aquilo que a gente estava falando, sobre a direção diagonal, é uma luz que ela não está mais a 90 graus, então ela não está mais a pino. Quando ela está a pino, ela está diretamente 90 graus e exatamente em cima do objeto onde ela quer iluminar. Essa luz a pino, ela vai criar, assim como o contraluz, quando é usado isoladamente, ela vai criar sombras no rosto. Então, ela vai todas essas partes que têm um relevo mais baixo no rosto do intérprete, vão ficar sombreadas. Isso vai dar um efeito, e aí esse efeito pode ser utilizado da forma como o artista da cena quiser utilizar. E aqui, gente, a gente vai só amarrar mais ou menos o que falado até agora. Essa questão da luz como um condutor do olhar do espectador, né. Isso é bastante influenciado pela questão do cinema, pela iluminação no cinema, que é uma iluminação que vai auxiliar a narrativa. Então a luz, ela está ali como um elemento expressivo que vai operar sobre aquela realidade daquela cena, e ela vai mostrar o que naquela realidade você quer ter maior ênfase, o que naquela realidade você quer que o público enxergue e quer que ele entenda o significado. Então você utiliza a luz como um guia na cena, um guia do olhar do público. A questão de que a luz, ela só faz sentido dentro de um contexto. Então, como a gente falou lá inicialmente, é uma luz
que você precisa saber qual é a aplicação dela, ou seja, você vai usar essa luz para uma cena de teatro? Você vai usar essa luz para uma cena de dança? Você vai usar essa luz para uma cena de circo? Tudo isso, muda o modo como você vai iniciar a sua concepção de iluminação. A luz, ela sempre vai estar coerente com a cenografia, que a gente falou na questão da cor, sempre vai estar alinhada com a dramaturgia, porque ela é um elemento que auxilia na criação da cena, na criação da narrativa. Então, muitas dramaturgias, ela já vêm lá escrito: "Ah, essa cena acontece, eh, num determinado tempo, num determinado espaço". Isso já me dá indícios do tipo de luz que você vai utilizar naquela cena, certo? E aquela luz, ela só vai funcionar naquele contexto. Se você pegar essa luz e colocar em outro espetáculo que não tem nada a ver, ela não funciona, ela não vai dar o mesmo efeito, ela não vai ter o mesmo significado, ela não vai trazer as mesmas percepções. Então, ela tem que estar alinhada com todos os outros elementos de cena. A gente volta a frisar a questão de uma relação coletiva de composição, porque senão a sua iluminação ela pode, ser aquela iluminação que quer chamar atenção, que ela as pessoas não prestam atenção no que está acontecendo na cena, na interpretação, na sonoplastia, ela não presta atenção em nada, ela só tem o efeito da luz ali acontecendo, e ela não auxilia na compreensão da cena. E a questão da intenção imitativa versus a intenção expressiva, que a intenção imitativa é aquela que ela está tentando se aproximar mais do real, que é a luz que ela para no nível denotativo de significação, no nível denotativo de percepção. É aquela luz literal. E tá tudo bem também utilizar esse tipo de iluminação, desde que você tenha consciência de que você está fazendo isso e de que isso seja coerente com a cena. E a luz expressiva, que é aquela luz que ela já tenta quebrar com convenções, que ela já tenta quebrar com coisas que já estão padronizadas, que ela tenta criar novos significados para a cena. E essa luz também, ela sempre vai estar coerente com a cena. É isso, gente, sempre tem que pensar na totalidade, como que aquilo vai se manifestar numa composição que não é só do iluminador, que não é só do ator, que não é só do sonoplasta, do figurinista, enfim. E isso também sempre depende do espetáculo. Por exemplo, é uma questão de predominância, né? Por exemplo, tem espetáculos que vão frisar mais a questão do corpo do ator. Então, a iluminação ela não vai ter tanta ênfase, ela não vai se mostrar tanto, porque o que aquele espetáculo, que aqueles artistas estão pesquisando é mais o movimento do corpo, por exemplo. Tem espetáculos que você vai fazer uma cenografia, uma grande maquinaria, uma coisa mais elaborada cenograficamente. Então a cenografia ela está predominando, e todos os elementos que vêm para compor e para deixar essa cenografia ainda maior, certo? Então sempre depende do que se quer propiciar com aquela experiência. E aí eu finalizo por aqui, certo? Vou abrir para perguntas. Aqui eu vou fazer uma pequena divulgação do meu trabalho. Eu tenho um portfólio na plataforma do Behance, behance.net/Beatriz Nauaile. Quem quiser dar uma acessada, tem algumas fotografias de alguns experimentos cênicos que eu já fiz, a concepção e a operação de luz. E queria falar para que a gente apoie os técnicos e artistas da cena, né? Principalmente nesse momento de pandemia, onde muitos artistas e técnicos não estão conseguindo exercer suas profissões. Alguns estão se adaptando ao uso das plataformas virtuais, né? Então, tem bastante coisa acontecendo, bastante peça, performance sendo apresentada aí pela internet ou em diversas plataformas. Então, quem puder acompanhar e fortalecer, sempre muito bem-vindo, né? Sempre muito bom poder compartilhar aquilo que a gente cria e ter devolutiva do público, porque as artes da cena elas são feitas para o público. As artes em geral são feitas para o público, né? E assim que a gente puder, quando tudo
estiver aí de alguma forma normalizado, vão ao teatro, gente. É uma experiência maravilhosa. Eh, Antes de eu abrir para as perguntas, eu vou frisar novamente que essa oficina, ela é um projeto contemplado aí pelo edital de só um minuto. Pelo Esse projeto é contemplado pelo edital de chamamento público de propostas virtuais inéditas, produzido pela Prefeitura e Secretaria de Cultura e Turismo de Francisco Morato, certo? Ou seja, tem fomento público nessa oficina. Lá, vamos lá para perguntas, comentários, se tiverem. Temos aqui o Everson, né, que me auxiliou na transmissão. Nawali, você pode falar um pouco da sua pesquisa, da cor da luz em alguma montagem que você já fez? Certo. Posso dar um exemplo. É, no ano passado, eu fiz a iluminação para um experimento cênico chamado Pão. Eu, inclusive, fiz junto com o Everson. E a questão da cor, a gente dentro da experiência que o grupo, o Teatro do Barro, propôs com pão, eles trabalhavam com diversos tipos de farinha para a elaboração, né, na receita dessa, porque eles faziam o pão durante a performance, né? E aí eles utilizavam diversos tipos de farinha. E quando Everson e eu estávamos compondo essa iluminação, a gente pensou em ter uma determinada cor que simbolizasse, que viesse com cada tipo desse ingrediente. Então seria meio que um leitmotiv, uma coisa que aparece sempre que esse elemento aparece em cena. Como eles trabalhavam na cena com 4 tipos de farinha, se não me engano, se bem me recordo, a gente trabalhou com uma questão de cor triádica. Então a gente usou 3 luzes para 4 tipos de farinhas diferentes. Então tinha uma luz que ela se repetia com 2 ingredientes diferentes. E essas 3 cores que a gente escolheu, elas também eram cores que entre si conversavam. Tem toda uma questão de cor análoga, cor complementar, aquelas cores que quando elas são usadas em conjuntos, elas possuem maior harmonia. Então a gente pensou a cor nesse lugar, né? Tinha também uma questão bastante funcional nesse espetáculo, porque eles produziam, né, eles faziam a receita em cena. Então eles mexiam com chapas, por exemplo, mexiam com a questão, mexiam com a mesa, com os ingredientes que estavam na mesa. Então eles precisavam ver minimamente, durante transições, trocas de cena, eles precisavam ver o que eles estavam fazendo. Então a gente trabalhava também com uma luz branca, assim, mas convencional, o que a gente convencionou para aquele espetáculo como neutro. E aí essa luz branca ela vinha mais para auxiliar esse lugar dos intérpretes conseguirem ver o que eles estavam fazendo sem causar acidentes, sem que tivesse algum problema ali na ação deles. Certinho. Tô aberta aqui a comentários. Quem quiser deixar mais alguma coisa, esperar mais alguns minutinhos. Senão a gente vai finalizando.
Então acho que é isso, gente. Eu vou finalizando por aqui, certo? Espero que vocês, tenham aproveitado ou que alguma das coisas que eu falei tenha feito sentido para vocês. Estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. O meu e-mail, vocês podem me contatar pelo e-mail ou pelas redes sociais. O meu e-mail é beatriz.nauali@gmail.com. Também tem o e-mail da Luzamba, que é esse canal aqui onde a gente está fazendo a transmissão. O e-mail é contato.luzamba@gmail.com e vocês podem entrar em contato, certo? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.